Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite na paz do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, mas independente da hora, o meu desejo é que a graça abundante do nosso Senhor esteja sobre você e sobre a sua vida. Saiba que aonde o pecado passou, o pecado deixou tragédias, deixou marcas que são profundas, deixou destruição. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Paulo diz que aonde o pecado abundou, ou seja, onde o pecado teve sucesso, onde o pecado reinou e causou tragédias, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então, ou seja, independente da vida que você viveu, independente das marcas que o pecado deixou, saiba que maior é o poder da graça de Cristo para poder libertar, salvar e restaurar vidas. Então, meu desejo é que a sua família esteja debaixo da graça, que você esteja vivendo debaixo da graça, porque na graça de Cristo somos restaurados, regenerados, fortificados, somos feitos nova criatura e um dia iremos morar com o nosso Salvador através da sua graça. Amém? Mas eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, é um texto que está no segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, nos primeiros versos do capítulo 2. É um texto onde vai narrar ali o nascimento de Moisés. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que aquele povo que saiu com José para o Egito, que desceu com José, qual foi, o José era o governador do Egito, quando você lê o final do livro de Gênesis, você vai ver que José teve grande sucesso no Egito. José foi um homem muito abençoado e ele conseguiu levar toda a sua família, toda a sua parentela para o Egito. Diz a Bíblia que foi aproximadamente 70 almas desceram de Canaã para o Egito e ali eles prosperaram. Só que passou-se o tempo e subiu um faraó no trono que não tinha afinidade com o povo hebreu, com os descendentes de José. E diz a Bíblia que já nessa altura o povo já era numeroso, o povo já tinha se multiplicado e o povo era grande já no Egito, o povo hebreu, o povo descendente de Abraão, consequentemente descendente de José. E esse povo causou um certo temor para o faraó. O faraó ficou com medo, imaginando, olha, se de repente nossos inimigos se levantam contra nós e vê esse povo aí e se juntam com nossos inimigos, eles vão nos destruir. Então o faraó começou a oprimir o povo de Deus, o povo a qual um dia Deus tinha chamado Abraão e tinha feito a Abraão uma promessa, e o povo começa a sofrer, só que quanto mais o faraó oprimia o povo, quanto mais o faraó castigava o povo, mais o povo multiplicava, mais o povo crescia. Então o faraó teve uma diabólica ideia. Qual foi a ideia de faraó? O faraó disse, olha, então vamos fazer o seguinte, já que esse povo se multiplica demais, então cada menino que nascer, no seu nascimento ele deve morrer. Ou seja, quando uma mulher for dar luz a uma criança, se vê que é menina, fica viva. Se porém for menino, morre. Então esse é a história do Êxodo capítulo 1. E quando nós chegamos aqui no capítulo 2, que nós vamos ler a partir do versículo 1, preste bem atenção. E foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, olha, presta bem atenção nisso, e quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco e revestiu com barro e piche e pôs o menino nela. E ela o colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para ver o que lhe aconteceu, o que seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca junto com os juncos, enviou as suas servas para buscá-la, e tendo aberto, viu o menino. E eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dele e disse, esta é uma das crianças dos hebreus. Então a sua irmã, ou seja, a irmã de Moisés, disse à filha de Faraó, olha, devo ir chamar uma das amas das mulheres dos hebreus para que amamente esse menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino,
E a filha de Faraó lhe disse: olha, toma este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino, o amamentou, e o menino cresceu. E ela o levou à filha de Faraó para que ele fosse por filho. E ela o chamou de Moisés e disse: porque eu o tirei da água. Então entenda bem, eu expliquei para vocês o contexto do nascimento de Moisés. Ou seja, Faraó tinha feito um decreto aonde as grávidas seriam vigiadas para que no momento do nascimento, se fosse o filho homem, aquela criança deveria ser morta. E quando já houvesse nascido, se a parteira chegasse no momento do nascimento e a mulher já tivesse dado à luz, mesmo assim, se fosse menino, era para ser jogado no rio, era para poder matar a criança. Ou seja, todo bebê, todo menino homem, seja ele recém-nascido ou acabado de nascer, com poucos dias de nascido, se ele fosse encontrado, ele era morto. E eu fiquei aqui meditando, eu quero compartilhar com você essa meditação. Imagine só agora a posição de uma mulher grávida naquele tempo. Eu acredito, eu como sou pai, quando nós estamos à espera de um filho, essa é uma expectativa fantástica. Eu acredito que se você está me ouvindo hoje, é pai ou mãe, eu tenho certeza que, pelo menos na maioria dos casos, quando uma criança ela está sendo gerada, há aquele sonho dos pais, aquela expectativa linda, não vê a hora de pegar a criança nos braços, cuidar e viver aquele momento maravilhoso. Só que eu acredito que essas mães, essas grávidas aqui nesse momento, nesse contexto, elas viviam uma alegria reprimida, porque o medo que fosse um menino era muito grande. Por quê? Porque se fosse um menino, ele seria morto. Imagina só, você que é mãe ou você pronto, que é pai e estão esperando uma criança e de repente o governo fala assim, olha, se for menino, vai matar. Eu acredito que aquelas mulheres, os pais também, estavam vivendo momentos de muita pressão, de muita aflição, porque aquilo que era para ser gerado com alegria estava sendo gerado com medo. Porque se fosse menina, tudo bem, mas se fosse menino, seria morto. E vocês sabem muito bem, na cultura do povo hebreu, o homem ele tinha a responsabilidade de levar adiante o nome da família. O filho o homem ele tinha privilégios porque ele carregava a descendência da família. Agora imagina só, primeiro filho, né? O fato de ser um filho, independente de ser homem ou mulher, ele deveria ser esperado com alegria, estava sendo medo, estava tendo aquela pressão, aquela preocupação, porque se nascesse homem, morreria. Então, a perca de um projeto, a perca de um sonho, a perca de um filho, esse era o medo. E não só, a perca também da continuidade da família. Porque se o filho morresse, ainda mais sendo o primogênito, a família não teria continuidade. Porque aquele que levava a família, o nome da família adiante, era a responsabilidade do filho primogênito. Então, quando nós lemos esse texto aqui, você tem que entender o que está acontecendo no seu contexto. Então, era um momento de muita apreensão, era um momento de muita tensão no ar. E nasce o filho, nasce o menino. Aqui nós não temos ainda aqui o nome da mãe, né? Aqui até então a Bíblia ainda não fala. Só que o interessante é o seguinte, é que essa mãe, ela fez de tudo para poder cuidar do filho. Por quê? Porque o filho era o seu sonho. Eu acredito que o pai também fez de tudo para poder, olha, vamos tentar salvar o menino ao máximo. Então eu acredito que quando ele nasceu, eles tentavam por tudo que o menino não chorasse. Ou se chorasse, tentavam fazer com que o seu choro fosse abafado. Elas tinham o máximo de cuidado quando passava alguém do exército na rua. Elas, olha, coloca o menino aí debaixo da cama, coloca dentro do armário, coloca ele atrás dentro de uma caixa. Eu começo a imaginar aqui que esses 3 meses que diz a Bíblia que a sua mãe tentou fazer com que o menino fosse escondido, foram meses de aflição. Eu acredito que toda hora elas ficavam olhando pela janela, olha lá, vem aí alguém do exército, vem aí alguém de Faraó. E ela fez de tudo durante 3 meses
para que o menino fosse escondido. Só que chega um tempo que o menino estava crescendo e já não conseguia mais esconder o menino. Todos os seus esforços estavam se esvaindo e ela já não podia mais guardar o menino. Qual que era o risco agora dessa mãe? Era o menino, desculpa, era o menino chorar, era o menino começar a fazer barulho quando estava passando alguém dos egípcios e o denunciasse. E eu comecei a ver a atitude dessa mãe. O que ela faz? Ela pega, prepara um cesto, betuma ele todo, sela ele e coloca ali o menino. E ela não joga no rio, não. Ela coloca no canto, junto à margem, e pede para que a sua filha mais velha, no caso Miriam, vá acompanhando de longe. E eu comecei a meditar o que tem essa história a ver com a nossa vida. Muitas das vezes, querido, nós somos como a mãe de Moisés, exatamente como a mãe de Moisés. Nós estamos cuidando de algo que nós amamos tanto, algo que nós sonhamos com aquilo, algo que nós desejamos muito, mas por alguma razão esse algo parece estar nos escapando das mãos. Nós já não conseguimos mais conter, nós já não conseguimos mais segurar. E o que isso pode ser? Por exemplo, quantos de vocês já sonharam com uma família abençoada, com um esposo salvo, com a esposa salva, com os filhos salvos? E parece que, às vezes, por mais que a gente tenta guardá-los, por mais que a gente tenta cuidá-los, por mais que a gente tenta preservá-los, parece que as nossas forças já não são mais suficientes. E parece, às vezes, que se nós continuarmos forçando a barra, por tentar segurar com as nossas mãos, parece que cada vez mais risco nós estamos correndo. Mas sabe o que a mãe de Moisés fez? A mãe de Moisés preparou um cesto, com muito carinho, colocou Moisésinho ali no cesto e colocou no rio. E pediu para que a sua filha, sua irmã, a irmã de Moisés no caso, observasse de longe. E sabe o que eu quero dizer para você? Entenda bem uma coisa, eu sei que você ama alguém demais. E eu sei que talvez você esteja sofrendo porque você quer essa pessoa salva, você quer essa pessoa liberta, você quer que essa pessoa saia das garras de Satanás ou não vá para as garras de Satanás. Só que os seus esforços já não estão mais aguentando. E o que eu quero falar para você nesse momento? Faça como a mãe de Moisés. Prepare um cestinho. Coloque o seu Moisés no cestinho e coloque no cantinho do rio. Deixe o rio levar. Peça para que Miriam fique acompanhando de longe. Sabe o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que a mãe de Moisés abandonou a criança. Não. Ela fez de tudo até onde ela pôde. Só que chega um momento que ela já não podia fazer mais nada. Ela simplesmente, embora o texto não diz, mas acredito eu que ela orou ao Senhor, preparou aquele cestinho e colocou o menino lá. Muitas das vezes o que temos que fazer é isso. Por mais que nós queremos salvar as pessoas que nós amamos, às vezes nós temos que fazer um cestinho, colocá-las no cestinho e deixar que Deus cuide. Eu acredito que enquanto Moisés ia indo no rio, a mãe de Moisés chorava e pedia: Deus guarde meu filho. Colocar o menino no cesto não é abandoná-lo. É simplesmente entregar nas mãos de quem agora pode cuidar. Colocar o Moisésinho no cesto não foi um abandono de uma mãe, não. Foi o entregar de uma mãe a um filho, a Deus, porque ela já não podia fazer mais nada. Amados, entenda bem uma coisa, tem hora que nós não podemos fazer nada. A única coisa que podemos fazer é preparar o cestinho, colocar lá dentro e entregar nas mãos do Senhor. Nós queremos resolver as coisas com nossas mãos. A mãe de Moisés tentou fazer isso, fez isso por 1 mês, 2 meses, 3 meses, já estava no limite. E nós, como homens, muitas vezes queremos resolver tudo, mas às vezes a solução vai estar em entregar nas mãos de Deus. Nós temos que aprender a confiar no nosso Pai.
Nós temos que aprender, às vezes, que nós temos que abrir mão. Abrir mão não é abandonar. Abrir mão, muitas vezes, é colocar a confiança plenamente no Senhor, deixar de nós agirmos com as nossas próprias forças, agirmos com nossos próprios braços. Não, não abandone essa pessoa, prepare o cestinho. O que é preparar o cestinho? É você colocá-lo em oração, coloque ele em jejum, não abandone ele, mas só que mude a estratégia, entregue mesmo na mão do Senhor. Você vai ver que Deus, ele vai cuidar. E o que aconteceu na história? Olha só, a mãe de Moisés preparou o cestinho, colocou Moisésinho lá, juntinho do rio, e pediu: Miriam, olha, vai acompanhando de longe. E Miriam só olhando, só olhando. Sabe o que isso significa? Olha, pega essa pessoa que você tanto está orando, olha, coloca ela no cestinho, e você fala assim: Espírito Santo, olha, vai lá, acompanha. Ô Espírito Santo, não tire os olhos dela, não tire os olhos dele, não abandone, Espírito Santo. E o que aconteceu? Miriam viu quando a filha de Faraó achou Moisésinho. E o que aconteceu? Na hora certa, Miriam fala: olha, quer que eu ache uma ama para poder cuidar do bebê? Aí a filha de Faraó: sim, faça isso, por favor. E olha só que coisa linda essa história. Miriam vai lá, chama a própria mãe para cuidar do Moisés. E que coisa linda isso. Ou seja, enquanto a mãe de Moisés fez pelos seus próprios esforços, pela sua própria metodologia, aguentou por um tempo. Só que quando ela realmente confiou em Deus, quando ela preparou o junco, preparou ali o cestinho com o junco, preparou, betumou tudo direitinho e colocou no rio, o que Deus fez? Trouxe de volta. E não apenas só a criança, trouxe muito mais, trouxe agora salário. Agora a mãe estava sendo paga para poder cuidar do próprio filho com toda a segurança. Porque agora aquela criança estava sendo protegida por aquele que queria matar. Olha que coisa irônica que Deus faz. O Faraó queria matar as crianças, agora ele era o protetor. Por quê? Porque era a sua filha tinha adotado. Então entenda bem uma coisa. Eu sei que você ama demais as pessoas, essa pessoa em específico que você está pensando agora. E continue amando mesmo. Eu sei que você já fez de tudo que está nas suas mãos. E eu não quero te desencorajar a não fazer mais nada, não é isso. Eu quero te convidar a mudar de estratégia. Coloque realmente no cestinho. Isso simboliza, coloque nas mãos do Senhor. Peça, Pai, que o Espírito Santo continue acompanhando a pessoa. Que o Espírito Santo fique sondando aquela pessoa. Eu tenho certeza, meu querido, minha querida, Deus vai cuidar do seu Moisésinho. Deus vai acompanhar o seu Moisésinho. E mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. E você vai ver que o retorno vai superar a expectativa que você tinha. E você vai ver que quando Deus faz, ele faz muito melhor do que quando nós fazemos. A estratégia de Deus é melhor do que a nossa. A maneira de Deus trazer é melhor do que a nossa. Melhor do que a nossa maneira de sustentar. Então, guarde essa palavra no seu coração. Pegue essa situação, essa pessoa, faça um cestinho, betume ele, ou seja, coloque em oração, coloque num propósito e entregue nas mãos do Senhor. Coloque no rio. Peça, Espírito Santo, acompanha. Vá guiando, Espírito Santo. Não abandone, Espírito Santo, vá guiando. Eu tenho certeza que a vitória vai chegar na sua vida. Amém? Que você venha entender e aprender a confiar e colocar nas mãos do Senhor. Porque Deus, ele cuida de nós e ele cuida dos nossos também. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que a sua família esteja debaixo da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.